Bem-vindos ao canal de Endividado a Investidor. Hoje eu vou apresentar para vocês por que, biologicamente, nós gastamos mais do que ganhamos. Como que nosso cérebro funciona, como que funciona essa máquina aqui dentro da nossa cabeça, que faz com que a gente tenha descontrole financeiro. Então não pule esse vídeo, assista essa aula que vai ser muito interessante. Segue a vinheta aí. Então vamos lá. Para entender primeiro como nós gastamos mais do que ganhamos, o GMG, que eu expliquei na aula anterior, a gente tem que entender como funciona o nosso cérebro. Primeiro ponto, a gente tem que conhecer dois sistemas, o sistema límbico e o sistema pré-frontal. Esses dois sistemas estão dentro do nosso cérebro, são duas partes diferentes. Né? A primeira parte do sistema límbico é o nosso cérebro primário, ele foi a primeira formação. Então nós temos o tronco cerebral aqui e ali a estrutura do sistema límbico. Esse sistema, ele é o primário, né? Ele que é responsável por controlar toda a atividade do nosso corpo, como batida do nosso coração, respiração, tudo que a gente faz sem pensar. E esse sistema ele é primário, pois na nossa escala evolutiva, ele que tem ali o nosso instinto, né? Ele fica programado nesse sistema. Eu falo de programação porque nosso cérebro parece que ele foi programado desde o início da nossa evolução. Então, quando lá no Homem da Pedra, né? Quando a gente ainda estava desenvolvendo a comunicação, nós ainda éramos seres, né? Caçadores-coletores, esse cérebro, esse sistema, ele que dominava as nossas ações. Então, reprodução, caça, perigo, situações onde eles se sentiam mais seguros. Todas essas situações ficam registradas e são passadas por gerações e gerações nesse sistema límbico. Então, por exemplo, se você está caminhando e você vê uma mata, em algum lugar você está fazendo uma trilha, você vê uma movimentação, às vezes você nem percebeu ainda, você ainda nem viu que era uma cobra, algum bicho, mas só por ouvir a movimentação e por ver algo se movimentando, o teu corpo já reage. Ele reage de uma forma rápida. E como que ele reage? Né? A sua pupila dilata, o seu coração acelera, você sente que você está em situação de perigo, então você está pronto ali para fugir ou para ir para cima. Então teu corpo liga esse modo. E tudo isso é ligado através do sistema límbico. Esse sistema límbico tem alguns estudos que chamam ele de cérebro primário, ou é o nosso cérebro rápido, pois ele toma decisões sem que tenhamos que pensar. Hoje, o nosso cérebro, no ponto de evolução que a gente está, todas as decisões que a gente toma, ele tem uma influência muito forte desse sistema, pois ele carrega tudo que a gente já vivenciou, o nosso inconsciente. Então, todo o nosso inconsciente ali, tudo que a gente vivenciou, todas as situações, desde a nossa infância, né, ele fica registrado ali de forma inconsciente, e a gente começa a ter reações, né, em diversas situações, que é como se estivessem programadas na gente. Então, por exemplo, se você era uma criança ali que vivia, em um lar muito bagunçado, com muitas brigas, né, provavelmente no futuro você pode desenvolver alguma ansiedade, depressão, pois toda situação que remete a esse passado, mesmo que você não lembre, o teu corpo vai lembrar disso. Então, toda a cultura que nossos pais passam pra gente, inclusive a nossa cultura financeira, a forma como eles gastam, e a gente não armazena isso fazendo como eles, a gente armazena vendo. Então, se teu pai fala, ele tem maus modos com dinheiro, ele nunca poupou, ele sempre gastou, então ele tem uma cultura ruim, você absorve isso com todos os teus sentidos e fica armazenado no teu sistema. Na vida adulta, você vai agir como ele, sem saber o motivo de por que você está agindo como ele. Simplificando é isso. Então, nosso sistema límbico, ele que controla as nossas emoções, os nossos sentimentos primários, tudo que envolve emoção, ele vem desse sistema. Às vezes a gente não consegue explicar. Quando você está apaixonado por alguém, você sente aquilo, mas você não consegue nem descrever. Tudo isso vem desse sistema. E ele funciona muito através de gatilhos, né? Então, por exemplo, como eu falei, se uma cobra passa
perto de você, isso é um gatilho para você ficar alerta. Se você vê uma movimentação estranha à noite, você sente uma vibração, uma movimentação próxima de você, é um gatilho para você ficar alerta. Então esse cérebro, esse sistema, ele basicamente é feito para nos proteger e ele foi muito importante para a nossa evolução. E ele é muito importante para a nossa sobrevivência até hoje, né? E em muitos momentos onde você tem você está em risco de vida, alguma coisa, é esse sistema que liga que vai te proteger. A fome que você sente é esse sistema que vai ligar para você ir atrás, né? Para você trabalhar, para você lutar. Isso tudo de forma inconsciente, a gente não percebe. Tem um experimento muito legal que fizeram, onde eles tiveram a percepção do funcionamento desses dois sistemas e eles estavam analisando as tomadas de decisões, como eram feitas, né? Como que nós tomamos decisões, não só de compra, mas de qualquer coisa. E aí pegaram dois jogos de carta, né? Dois jogos de cartas diferentes. Conforme você ia virando as cartas, em um jogo você somava mais pontos e num outro jogo você somava menos pontos. Você era exposto aos dois jogos. E no caminho, você podia escolher de qual lado você retiraria as cartas. Os pesquisadores analisaram e perceberam que as pessoas, antes mesmo de racionalizar, elas começavam a tirar cartas do baralho que somavam mais pontos para ela, mesmo antes de racionalizar. Isso elas faziam já na 12ª ou 13ª carta. Elas não sabiam o motivo, mas alguma coisa, elas sentiam dentro dela que alguma coisa dizia para elas que aquele baralho dava mais pontos para elas. E elas acertavam. Lá na 30ª carta, 32ª, que elas conseguiam racionalizar. Então, assim, primeiramente, esse sistema aqui ele já teve a percepção onde, né, em qual baralho a pessoa faria mais pontos, e depois, esse sistema aqui ela conseguiu racionalizar e entender. Falei um pouco do sistema límbico e a gente vai falar um pouco do pré-frontal, que ele é o sistema lento, ele é o sistema racional. Esse aqui, eles chamam do devagar, é o cérebro devagar. Por quê? Ele não toma decisões no estalo, de forma rápida. Acontece algo, você consegue racionalizar e a partir daí tomar uma decisão. Nesse livro, onde fala dessa pesquisa, os pesquisadores perceberam que o sistema límbico, aliado ao pré-frontal, faz com que você tome as melhores decisões, as decisões mais assertivas. E muitas delas são tomadas de formas assertivas pelo sistema límbico, pois ele foi treinado para isso durante o tempo. Então, um exemplo, eles perceberam um avaliador de quadros, né? Eles pegaram um avaliador de quadros e perceberam que ele fazia avaliação, ele tinha os métodos dele de fazer avaliação, e tinha um quadro X, todas as pessoas, uma Mona Lisa, se não me engano, estavam avaliando ela, e chegou nesse avaliador com muito tempo de experiência, ele bateu o olho e falou, esse quadro é falso. E todos os outros estavam avaliando e ninguém percebeu que era falso. Ninguém percebeu. Esse último percebeu, ele viu, esse quadro é falso. Ele bateu o olho e falou. Ele não sabia o motivo, ele não sabia explicar o porquê, mas algo dentro dele, o sistema límbico dele dizia para ele que aquele quadro era falso. E aí fizeram as devidas análises, todas as análises que precisavam ser feitas naquele quadro, e descobriram que realmente o quadro era falso. Então o que eu quero trazer aqui? A maior parte, 90% das nossas decisões, mesmo que nós não nos atentamos a isso, elas são tomadas por esse sistema rápido. E esse sistema é gerenciado por emoções. Então, se você tem emoções conturbadas, né, se você se sente mal, se você está solitário, se você tem uma vida ali conturbada, suas emoções estão muito bagunçadas, as suas decisões vão ser muito menos assertivas. Por quê? Você vai usar muito desse sistema e pouco você vai racionalizar, pouco você vai tentar entender. E aí o segredo mas se esse sistema ele consegue ter tomar boas decisões, como que eu faço para treinar ele? E é a coisa mais simples do mundo, é cuidando de você, através do autocuidado, é através do tempo que você vai tirar para estudar, é através do tempo que você vai tirar para fazer seus exercícios,
a sua alimentação é extremamente importante, horas de sono, tudo isso vai contribuir para você construir um sistema límbico muito mais saudável que toma decisões mais assertivas. Ah, Júlio, por que você está me contando tudo isso? Porque quando a gente cresce, vira adulto e tende a gastar mais do que ganha, a gente faz isso de forma impulsiva. É o nosso sistema límbico, mal treinado, através da cultura dos nossos pais, que está agindo. Então, se você vai numa sapataria, se você vai em algum lugar, e você sente aquele impulso a qualquer momento de querer comprar, de querer, ao invés de comprar um par de sapatos, você quer comprar 10, ao invés de comprar uma bolsa, você quer comprar mais cara para se sentir melhor. Você pode entender que todas essas decisões são tomadas por sentimentos. E se os sentimentos não estão bons, provavelmente você vai fazer uma compra para quê? Para sanar aquele sentimento ruim. É nesse momento que entra o nosso cérebro pré-frontal. É nesse momento que a gente precisa racionalizar e entender como a nossa mente funciona, como o nosso cérebro funciona. Então, o que é a dica aqui? Quando você for fazer em algum lugar, você sentir vontade de comprar, respira por 3, 4 segundos e tenta entender se isso é o melhor para você, se está te ajudando a chegar no seu objetivo. E aí você começa a usar o seu cérebro pré-frontal, que ele é lento, ele é lógico, ele racionaliza. Então você tem que racionalizar o que você está fazendo, principalmente se você está sempre sem dinheiro. Se você está sem dinheiro, se você não tem nunca dinheiro, está sempre endividado, é um sinal claro que você está trabalhando sempre com o sistema límbico e ele é um sistema que está sendo guiado por emoções ruins. Então você vai olhar para as suas emoções, entender o que você está sentindo para se curar, às vezes fazendo terapia, às vezes fazendo algum acompanhamento, porque isso aqui, as emoções estão intimamente ligadas à sua compulsão por vendas não, por compras. E não só por compras. Muitas pessoas com emoções ruins tomam decisões rápidas, elas também descontam em outras áreas, por exemplo, na bebida, nas drogas, no celular, Instagram, Reels, passando Reels o tempo todo ali. Porque essas situações liberam hormônios no nosso cérebro que amenizam a dor dessas emoções ruins. Existem alguns pontos na sua vida que você pode melhorar. Então, viver em comunidade, ter amizades, boas amizades, poucas mais boas, dormir bem, tudo isso que eu já falei aqui. Isso vai te ajudar a lapidar suas emoções e fazer com que o seu sistema tenha decisões melhores para você. Uma coisa interessante que a gente pode pensar para ajudar tudo isso é o seguinte pensamento: qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Muitas das vezes o seu objetivo é comprar uma casa, é ter dinheiro guardado para investir, é comprar um carro, enfim. E a partir do momento que você racionaliza e entende que você vai fazer isso da melhor maneira possível, juntando dinheiro, poupando, ao invés de fazer financiamento, pagar 2 vezes um carro, ao invés de fazer empréstimo maluco, e depois você não aguenta pagar empréstimo, fica passando dificuldade, ao invés de viver isso, a partir do momento que você decide que tudo que você produzir, todo o dinheiro que você fizer, você vai poupar uma parte, você consegue juntar dinheiro para fazer tudo o que você quer na sua vida, realizar todos os seus sonhos. E aí você precisa racionalizar e ter esse objetivo. Quais são meus objetivos? Eu quero viajar para tal lugar, eu quero comprar uma casa, eu quero ter 500 mil investido, uma renda passiva de pelo menos 5 mil por mês. Você tem que determinar esses objetivos. E toda vez que você sentir vontade, que o seu sistema límbico estiver ativado, ali, você sentir vontade de gastar, se for num lugar e você quiser gastar muito, ou qualquer outro tipo de compulsão, lembre-se dessa aula, lembre-se do que eu estou te falando aqui. Racionaliza, para e pensa, por que eu estou fazendo isso? Isso vai me ajudar ou me atrapalhar a alcançar o meu objetivo? É basicamente isso. Contar mais uma história aqui. Quando eu decidi abrir a minha empresa de tráfego pago, eu e minha esposa, nós tínhamos uma fábrica. Olha que maluquice, a gente tinha uma fábrica de roupa e no Covid a gente se endividou por causa dessa fábrica. E a gente se endividou da pior maneira possível, usando cheque especial. Porque a gente movimentava o faturamento da fábrica na pessoa física, no CPF. E aí a gente fez a dívida no CPF, no cheque especial, que os juros na época era 20%, 22% ao mês. Então uma dívida ali que no início era 30 mil reais, ela virou 250 mil reais, 300 mil reais.
E no fim a gente conseguiu negociar e pagar o valor justo. E o valor justo na época calculado era R$ 4.800. Então a gente conseguiu quitar essa dívida. Mas enfim, existem métodos para isso. Eu posso ensinar isso para vocês também. Mas enfim, por que eu estou contando isso? A partir do momento que a gente decidiu fechar a fábrica, eu decidi abrir essa empresa, a gente estava passando por dificuldades financeiras. A gente tinha um dinheiro guardado por um certo tempo, mas além disso, nós passamos por diversas dificuldades durante um período de 1 ano. E aí eu falei para ela, olha, eu vou abrir minha empresa de gestão de tráfego, eu fiz esses cursos, eu tenho essas formações, eu vou conseguir fazer dinheiro com isso. Mas a gente vai ter que mudar a nossa cabeça. Porque a gente está se sentindo mal, nosso relacionamento aqui não está legal, tudo assim parece que não está indo bem, parece que está tudo desabando, e a gente está gastando mais do que a gente ganha, ou mais do que a gente tem guardado. Uma hora, esse furo, né? Uma hora isso vai acabar com a gente. E aí eu falei para ela, nesse momento a gente vai ter que parar de gastar, economizar o máximo possível, pensando no objetivo que eu quero abrir essa empresa. E se você está comigo nesse barco, a gente vai fazer isso junto. E foi assim que eu comecei lá atrás, montei a empresa, a gente teve alguns problemas no nosso relacionamento, porque quando a vida financeira vai mal, você pode ter certeza que o relacionamento também dá uma baqueada. É extremamente importante andar tudo junto. Mas a questão é, a partir do momento que a gente mudou a cabeça, a gente começou a construir, foi 1 ano de construção. 1 ano depois, a gente conseguiu sair das dívidas, a gente conseguiu acertar todos os problemas e sempre com esse controle. Então a gente deixou de fazer muita coisa que a gente gostava, a gente deixou que as decisões na emoção, a gente parou de tomar decisões na emoção. Claro que a gente comete deslize, é normal, ninguém é perfeito, mas no caminho, às vezes, a gente, mesmo cometendo esses deslizes, a gente manteve o objetivo de conseguir construir. Construir uma empresa, ela está montando a empresa dela de contabilidade e hoje, pela nossa mudança de mentalidade, entendendo como funcionam esses sistemas, hoje a gente consegue tomar decisões muito melhores e financeiramente a gente consegue gastar menos do que a gente ganha, poupando uma parte do nosso dinheiro. A proposta aqui é que vocês entendam isso e entendam a importância da segurança que vocês vão gerar, seguindo essa metodologia de gastar menos do que ganha. É uma bobeira, todo mundo aqui vai falar, mas cara, isso é difícil. O que você está falando aí é muito superficial, gastar menos do que ganha. Falar parece superficial, mas na prática ela envolve tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tem muita gente que não consegue gastar menos do que ganha porque vive em emoções ruins. Então, para sintetizar aqui, emoções ruins faz com que você tome decisões ruins. Então, o primeiro passo para você ter uma qualidade de vida financeira é cuide de você mesmo, é o autocuidado. E o autocuidado, mais uma vez, a formulinha do autocuidado é dormir bem, de 7 a 9 horas por dia, se alimentar bem, menos industrializado e mais natural, e praticar exercícios físicos. Essa tríade aqui, essa tríade vai te ajudar a recuperar a sua vida financeira. Olha que maluco. Eu estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de qualidade de vida. Pois elas, a partir do momento que você consegue ter isso com muita qualidade, e aí a gente tem outras coisas acessórias, que é ter amizades, ter tempo para pensar, para meditar, entre outras coisas que podem te ajudar a ter maior controle sobre as suas emoções e assim você consegue ser mais assertivo financeiramente, gastando menos do que você ganha. Gente, a dica de hoje parece boba, mas sigam isso. Se vocês aplicarem esses hábitos no dia a dia de vocês, provavelmente em pouco tempo você terá mais controle de tudo que você gasta.
Então é isso. Hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, clica no botão ali de curtir, segue o meu perfil no Instagram, @juliotamburi, e segue aqui a gente e se inscreva aqui no nosso canal de Endividado a Investidor, pois é essa mentalidade que eu quero trazer para vocês, que é a mentalidade de investidor. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus.